A gente vai conversar com o Lucas Caran, especialista em direito digital. Lucas está com a gente? Lucas, desculpa, eu estou aqui tossindo Ah, muito, mas a gente vai conseguir fazer o programa. Lucas, me conta, o que é que se trata o VPN em relação e por que esse conflito todo em relação ao STF? o VPN é uma ferramenta, inclusive de segurança da informação, que ela camufla o seu IP da internet e sua navegação na internet. Então você se conecta com esse software e a partir daí você se conecta em um país estrangeiro, como França, Itália, China, e a partir daí você de fato vai acessar um determinado site que você deseje. Nesse contexto, para toda a internet, o que ele somente vê é o servidor daquele site que você está utilizando do software. É como se fosse uma névoa que te camufla, dando outra identidade, dando uma outra navegação ali a partir de outro servidor. E isso permite realizar a superação de obstáculos, como, por exemplo, o que foi imposto contra o X. Quando o X foi banido no Brasil, ele foi banido dentro do território brasileiro. Então, se você se conecta a um computador, a um servidor via VPN na França e a partir daí você consegue passar por outros servidores que lhe dão acesso ao X, você não conseguiria aí ser banido do X de forma fidedigna, você não conseguiria aí ser rastreado. Essa é o principal objetivo da ferramenta VPN, é não permitir o rastreio daquele indivíduo que está acessando a internet. Ele é utilizado para evitar ataques crackers, aquela pessoa que utiliza a internet. Ele é utilizado por empresas, por servidores de empresas que eles se conectam a outros servidores que têm mais segurança e a partir daí eles se camuflam para não receberem ataques diretos. Então, o VPN ele possui diversas funcionalidades e a principal funcionalidade, o objetivo dele é se camuflar na internet para evitar hackeamentos, é se camuflar na internet para evitar rastreamento. E com essa camuflagem é possível sim acessar o X através de servidores que estão em outros países. Tudo bem. Lucas, a gente tem uma reportagem aqui, se o Thiago conseguir colocar na tela. Após bloqueio do X no Brasil, o uso de VPN cresce 1.600%. VPN pode ser usado para acessar sites, conteúdos bloqueados no país. Justamente isso que a gente estava falando aqui com o Lucas. Lucas, é claro que tem também o VPN, não é só para isso. VPN também, quando você, a depender da empresa, a depender do sistema que você trabalha, quando você faz um trabalho extra, fora, né, quando você está fora do trabalho ali, da sede da empresa, em determinados momentos você precisa de um VPN para trabalhar, para fazer esse trabalho remoto. Mas nesse caso, Lucas, queria que você falasse, tá em jogo aí uma multa que o Alexandre de Moraes estabeleceu em relação ao uso do VPN inicialmente. Queria que você comentasse um pouco, aí sim, do ponto de vista jurídico, como está essa pendência em relação a essa multa que, de fato, tem muita gente, desde o início, questionando essa multa do Alexandre de Moraes pelo uso do VPN, não? Para explanar isso, é necessário entender o contexto jurídico e o contexto técnico-tecnológico. No contexto jurídico, conforme eu tinha me posicionado em outro momento, eu vejo que não é muito plausível você elencar uma multa com um valor de R$ 50.000 para essas pessoas que venham acessar o X através de um VPN. Por quê? Primeiro, que a fiscalização disso é proibido pelo Marco Civil da Internet quando ele expõe em sua legislação o seguinte: não é possível que as operadoras telefônicas venham realizar o rastreio das atividades dos usuários na internet. Então, coloca muito em xeque
como as autoridades, né, vão utilizar, quais mecanismos as autoridades vão utilizar para de fato saber se essas pessoas estão utilizando ou não VPN. Porque, veja, é uma ferramenta que ela tem a finalidade de realmente camuflar. Então, o principal propósito dela é camuflar, é manter segurança entre dois pontos de uma conexão. Então, uma das formas mais factíveis, de fato, de entender quem está usando VPN para essa finalidade é rastreando o que a pessoa faz na internet, o que feriria a privacidade de diversas pessoas, né? Porque para você ver quem está fazendo aquilo, você teria que rastrear todo mundo. Então, foi justamente, eu acredito, por conta disso, por conta dessas dificuldades de realizar essa fiscalização e dificuldades, inclusive, de propor um embasamento legal, a decisão contém apenas o termo na forma da lei. E ele não explica de uma forma detalhada como vai realizar essa fiscalização e quais tipos de dispositivos são inseridos aí, dão uma base para esse tipo de determinação. Então, a gente tem uma dificuldade aí no âmbito jurídico técnico para entender como nós vamos aplicar isso sem ferir a privacidade de todas as pessoas, porque para que eu entenda quem realmente está acessando, eu preciso rastrear todo mundo, sem exceção, tá? E para, a partir daí, entender quem está realmente acessando, e do ponto de vista jurídico, é algo afetando ali a nossa privacidade, afetando, inclusive, direitos de pessoas que não estão fazendo nada relacionado a esse processo, que sequer estão envolvidas nesse processo, que acabariam aí sendo prejudicadas com a privacidade violada. Lucas, vamos lá. Em relação a essa questão desse pedido do Novo de reconsideração, que acabou sendo sorteado aí o Nunes Marques, né? Ele está trabalhando de forma remota. Ontem foi fotografado num iate na Grécia. O STF ali já se pronunciou, disse que ele estava participando de um congresso acadêmico, acabou se deslocando ali para essa festa, que era pela proximidade, enfim. Mas, de alguma forma, ele sai da festa, inclusive, e vai votar, vai fazer a atividade ali no Supremo. A minha questão é a seguinte, ele está com essa ação, né, com esse julgamento da suspensão do X, antigo Twitter. Tem prazo para isso, Lucas? Qual é a sua expectativa de Cássio Nunes se pronunciar sobre essa ação do Novo e como você imagina que ele vai fazer? Porque imaginar que ele vai ser contra a decisão da turma seria algo quase inédito no Supremo Tribunal Federal. Então, existe ali uma expectativa que ele jogue essa decisão para o plenário do STF. Queria um pouco da sua avaliação sobre isso. É importante destacar que nós não temos como saber nenhum prazo que ele de fato vai julgar essa questão. Mas o que acontece? Pelo andamento e pela celeridade que o judiciário, no que tange ao STF, tem demonstrado em resposta para essas questões do X, significaria para todos nós uma forma breve. Tá? Estão sendo julgadas as decisões relacionadas ao X pelo STF de uma forma muito breve. Nesse contexto do posicionamento dele quanto à suspensão do X, que foi um dos principais pedidos que o Novo propôs, que é justamente voltar ao ar a plataforma X, eu acredito que as chances são remotas, são pequenas, são baixas. Por quê? Não só nós tivemos uma decisão que foi a favor do ministro Alexandre de Moraes para manutenção. Nós tivemos uma decisão que foi unânime. O que significa isso? Essa decisão teve votos de todos os ministros presentes para julgar ela a favor do ministro Alexandre de Moraes. Então, seria algo muito difícil em uma decisão monocrática, ou seja, em uma decisão onde somente o ministro irá julgar,
ele votar a favor da decisão de outro ministro, Alexandre de Moraes, que já foi, inclusive, validada por um colegiado ali, por uma turma de ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Lucas. De qualquer forma, há uma saída ainda para o X, né? Indicar esse representante legal no Brasil e ter as suas atividades retomadas no Brasil. Falo isso por quê? Porque até o próprio armazenamento de informação nós estamos discutindo aqui a intransigência ou, eventualmente, a força no sentido exponencial, ou seja, até maior do próprio STF em relação à suspensão. Mas o que eu estou discutindo aqui é o seguinte: uma rede social onde você tem muita informação armazenada, onde a gente sabe que tem pessoas sérias, né? Não essa turma que trabalha com fake news, mas muita gente que se utiliza ali da rede social também para negócios, ou seja, de alguma forma, essa porta está aberta para que se volte essa rede, desde que o Twitter se prontifique a colocar um representante legal no Brasil, não é isso? Exatamente. Primeiro, reitero que o fato do X estar fora do ar está previsto ali no nosso Marco Civil da Internet, que ele prevê a suspensão temporária das plataformas de redes sociais e outras aplicações na internet, ou suspensão permanente, quando essas plataformas não atenderem às nossas determinações do judiciário ou então não atenderem à nossa legislação. Então, eu acredito que ficou muito bem claro que o ministro colocou em sua decisão que, caso não fosse cumprido aquela determinação, aí sim a rede social ficaria suspensa. Então, nesse quesito, eu acredito que o X pode sim ainda voltar a cumprir essas decisões para que ele venha estar novamente online no Brasil. Inclusive, a própria Starlink, ela acabou se pronunciando, informando que vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes e vai tirar o X do Brasil em sua internet. Muito bem, Lucas Caran, especialista em direito digital, mais uma vez com a gente aqui no Poder Expresso. Lucas, muito obrigado aqui pela presença e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.